Oi, gênios! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula gravada aqui na Super Escola de Gênios. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre frações. Estamos no nosso módulo Back to the Basics, então de volta ao básico. Então a gente vai falar sobre operações com frações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir frações. Então, vamos lá. Então vamos começar com a operação mais básica, que a gente tem que somar frações. Então o que a gente tem quando eu tenho que somar, por exemplo, aqui com aqui? Toda vez que a gente vai somar frações, a gente tem que ter o denominator comum, certo? Então a gente sabe que para ter o denominador comum, qual que é o denominador? É a parte de baixo. Então a gente tem que ter ele comum toda vez que a gente tiver que somar ou subtrair uma fração. Então qual que é o denominador comum entre 3 e 5? A gente vai sempre buscar múltiplos que se conectam. Então um jeito de fazer é que você busca o menor múltiplo comum. Então eu vou listar os múltiplos de 3, que é 3, 6, 9, 12, 15, 18, e eu vou citar os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. E agora eu tenho que achar o comum entre eles. O comum entre eles é 15. Então eu sei que o meu menor múltiplo comum entre esses dois é 15. Então as minhas duas frações vão ter 15 como denominador. E agora, eu tenho que sempre pensar em que número que eu multipliquei 3 para chegar em 15. Eu multipliquei por 5. Então eu vou multiplicar o numerador por 5 também. Porque tudo que a gente faz para a parte de baixo tem que fazer na parte de cima. Agora, que número que eu multipliquei 5 para chegar em 15? Eu multipliquei por 3. Então eu vou multiplicar 1 vezes 3, 3. Então a minha resposta, agora que está em denominador comum, eu posso somar. O denominador permanece, 5 mais 3, 8. Então é assim que a gente soma frações. Assim é um jeito, que é usando MMC, que é o mais comum. Agora, qual que é outro jeito que eu gosto de ensinar os meus alunos? Eu gosto de ensinar os meus alunos usando o Butterfly Method. Então eu vou fazer aqui outros dois números, 2 sobre 6. Então, o que eu vou fazer? O Butterfly Method você vai multiplicar cruzado. Então, o que significa? Eu vou multiplicar 2 vezes 5, que eu sei que é 10. E eu vou multiplicar 2 vezes 6, que eu sei que é 12. E eu somo em cima. 12 mais 10 dá 22. E eu multiplico embaixo. Então, dá 30. E agora eu tenho que simplificar. Eu posso simplificar dividindo por 2. Vai ficar 11 sobre 15, a minha resposta. Então esse é um método diferente que você também pode usar para fazer essas contas. Então o que você tem que fazer? Multiplicar cruzado. Se você estiver somando, você vai somar em cima. Multiplicar o denominador e sempre simplificar. Então esse é o Butterfly Method, que é outro método que você pode usar. Vamos tentar fazer a mesma coisa só que com subtração? Então, por exemplo, se eu tenho 3 sobre 7 menos 1 sobre 8, eu posso fazer o MMC? Posso, sem problema nenhum. Você escolhe o método que funciona melhor para você. Eu gosto do Butterfly Method. Então eu vou fazer aqui multiplicar cruzado, isso daqui dá 7. 3 vezes 8 dá 24. 24 menos 7 dá... me deu um branco. 24 menos 7. Meu Deus. Vamos lá. Então, 24 menos 7 dá 17. E 7 vezes 8, 56. Então aqui a gente tem essa resposta. Isso aqui não dá para simplificar, porque 7 é número primo. É a minha resposta final. Então você pode somar ou subtrair dessa mesma maneira, usando o Butterfly Method ou o menor múltiplo comum. Vamos lá para a próxima operação que a gente pode fazer com frações, que é a multiplicação, que na verdade é muito mais fácil que somar e subtrair. Se eu tenho 3 sobre 5 vezes 4 sobre 7, o que eu vou fazer para multiplicar nossas frações? Eu vou multiplicar em cima, então 3 vezes 4 dá 12, e eu vou multiplicar embaixo, 5 vezes 7, 35. Simples assim, toda vez que você vai multiplicar, você multiplica em cima, multiplica embaixo e busca maneiras de simplificar. Nesse caso, não temos maneiras de simplificar, então a gente pode deixar assim, sem problema nenhum. Ok? Então, para multiplicar, multiplica em cima, multiplica embaixo e é isso. Vamos para a nossa próxima operação. Nossa próxima operação é divisão. Então, se eu tenho 3 sobre 4 dividido por 6 sobre 9. Primeira coisa que eu sempre posso fazer é simplificar. Se eu esquecer disso, não tem problema, a gente simplifica no final. Como que a gente sempre vai fazer para dividir? Mantém a primeira, então mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda.
Então, inverso quer dizer que você troca. Se tá 6 sobre 9, o trocar é 9 sobre 6. O que eu vou fazer? Multiplicar em cima, 3 vezes 9 dá 27. E embaixo, 4 vezes 6 dá 24. Eu posso simplificar isso tudo por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 8. Simples assim, você mantém a primeira e inverte a segunda, multiplica as duas. Então, essa é a nossa regra para divisão de frações. Lembrando que uma coisa que é importante, toda vez que eu ver, por exemplo, se eu tiver 3/4 dividido por 3, isso é a mesma coisa que 3. Você pode lembrar que o 1 está escondido ali, então é 3 sobre 1. Então, vai ficar, mantém a primeira e multiplica. O inverso, na verdade, é 1 sobre 3. Então, não podemos esquecer isso. Então, fica 3 sobre 12. Dá para simplificar por 3, vai ficar 1 sobre 4. E é assim que a gente faz nossas 4 operações básicas. Tem algumas outras coisas que você precisa saber fazer com frações. Então, a primeira delas eu estou fazendo nesse vídeo, mas eu quero explicar para vocês, que é quando você faz uma simplificação de frações. Então, se eu tenho 8 sobre 72, por que não testar? Eu tenho que simplificar isso da menor maneira possível. Então, na sua resposta da SAT, você sempre tem que dar como least possible answer. Então, smallest possible answer, da maneira mais simplificada possível. Então, o que você vai fazer? Eu tenho que dividir por números que em cima e embaixo eu divido para conseguir um número completo. Nesse caso, eu posso dividir os dois por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 72 dividido por 2 dá 36. Ainda dá para dividir por 2 de novo. Eu vou dividir por 2, vai ficar 2, e embaixo vai ficar 18. Ainda dá para dividir por 2 de novo, então vai ficar 1 sobre 9. Então é muito importante que a gente saiba simplificar frações, porque isso vai ser muito, muito, muito importante na sua prova. Então sempre você tem que dar a sua resposta da menor maneira possível. Então isso é uma coisa que você tem que saber fazer. Além disso, mais uma coisa que é importante sobre frações é que você saiba mudar de mixed number. Isso daqui é um número misto, em inglês a gente chama de mixed number, que é quando você tem 2 completos e 1/3. E a gente tem que colocar isso para fração imprópria, improper fraction, que é quando o número de cima é maior que o número de baixo. Então, o que a gente vai fazer para transformar entre um e outro? Você vai multiplicar aqui, 2 vezes 3, 6, e daí somar em cima, vira 7 sobre 3. Então, 2 e 1/3 é a mesma coisa que 7 sobre 3. Então, muito importante que você sempre tenha isso em mente, que você tem que inverter entre um e outro, porque algumas questões, para você conseguir somar, vai ser mais fácil se você colocar tudo como improper fractions, ok? Então, essas são suas operações básicas que você tem que conseguir fazer com frações. Então, pratiquem muito isso, vocês têm nas suas extra worksheets, vocês têm treinos de frações e operações de frações. Então, vão lá fazer isso e assistam o próximo vídeo que a gente vai falar de decimais. Eu vejo vocês na próxima aula gravada da SEC.